Pai Santo, Deus querido, que o Senhor continue abençoando o teu povo, falando nos nossos corações. Pai Santo, Deus querido, abençoa também o pregador desta noite, que é o irmão presbítero Sérgio, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Sou filho dessa casa, né? Desde da primeira reunião que houve, né? Nessa época eu tinha 12 anos de idade e pude participar da primeira reunião e não sabia do que se tratava. Haja visto que a reunião não foi numa igreja, foi em uma casa, né? Na casa do então diácono, se eu não me engano, Celso, não era isso? Diácono Celso. E ali Deus começa a trabalhar e os irmãos se reúnem e nós, algumas crianças, adolescentes estavam ali e nós começamos esse trabalho. E eu louvo a Deus porque foi aqui que eu cresci, foi aqui que Deus me chamou para servi-lo. Foi aqui que Deus me salvou. Nasci, como os irmãos sabem, no Evangelho. Os meus pais crentes desde a minha infância. Mas foi com 17 anos, irmãos, que eu tive um encontro com Jesus. 17 anos, uma segunda-feira, dia 20 de julho, aqui no culto de jovens, numa segunda-feira, o Senhor me encontrou. O Espírito Santo de Deus invadiu meu coração, me trouxe plena convicção dos meus pecados. E a morte de Cristo foi bem viva ao meu coração. E Deus me visitou. E eu saí daquela segunda-feira diferente. Saí com a minha convicção de que o Senhor me salvou e que eu era dele. E quando foi na quarta-feira, no culto de oração, o Espírito Santo de Deus me tomou de uma forma que eu nunca tinha sentido na minha vida. A ponto de os irmãos dizer, tá bom, levanta, levanta. E eu, ajoelhado, chorando, me derramando na presença do Senhor. Eu disse, eu não quero me levantar, tá muito bom. Nunca tinha sentido a presença de Deus como eu senti naquele dia. E como é bom, irmãos, você ter essa convicção da sua salvação, do seu chamado, da plena convicção de que Cristo morreu por você, de que Ele escolheu, de que você é dele e você não mais pertence a você. Então eu tenho uma eterna gratidão por esse trabalho, por essa igreja, pelo meu pastor Luiz Dias, pelos irmãos, e que o Senhor me conserve servindo a Ele, aqui até o dia que Deus quiser. Não sei se irei continuar aqui ou irei para outro lugar, mas porém irei continuar sendo grato a Deus por Ele ter colocado essa igreja, os irmãos no meu coração, na minha vida. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, foi me dado aqui, Salmo 126. Salmo 126, para trazer a palavra de Deus nessa noite. Salmo 126. Salmo bem conhecido nosso, né, irmãos? Quem achou diz amém? Amém? Vamos ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, queremos pedir a Tua bênção. Pai, me entrego em Tuas mãos, que o Senhor me use nesta noite para trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite.
Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para me usar. Que o Espírito Santo possa estar abrindo as nossas mentes, nos iluminando, Senhor, para entendermos a Tua palavra e nos alimentarmos dela. Senhor, nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 126. Os Salmos, nós sabemos que era o cântico dos judeus, o cântico do povo de Israel. Os Salmos, eles fazem parte da divisão que nós temos conhecidos como os livros poéticos, que começa em Jó e vai até Cântico dos Cânticos. Então, Salmos fazem parte, os Salmos fazem parte dos livros poéticos das Escrituras Sagradas. E tem vários ensinamentos para a nossa vida. John Piper disse sobre os Salmos o seguinte: os Salmos nos levam até o coração de Deus e ao mesmo tempo refletem o nosso coração. Amém? O Salmo 126, ele faz parte dos cânticos de romagem. Se vocês perceberem aí, os cânticos de romagem começa no Salmo 120 e vai até o Salmo de número 134. São conhecidos como os cantos de romagem. É conhecido também como os cânticos de peregrinação. Era quando o povo de Israel, ele saía em procissão para a casa do Senhor, para adorar o Senhor. Os judeus que estavam em várias nações, eles se reuniam para adorar o Senhor e eles iam no caminho louvando a Deus, glorificando a Deus. Aqui nós vemos que esses cânticos de romagem também estão muito ligados a quando Deus, ele liberta o povo. O rei Ciro permite que o povo de Israel, quando estava cativo na Babilônia, eles voltem para Israel, para Jerusalém. E aí, na volta, eles estavam ali cantando esses cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, que vai do 120 até o 134. Então, o 126, ele faz parte desse cântico de romagens. Esse salmo, irmãos, ele está dividido em duas partes. Se vocês perceberem, vai do verso 1 até o verso de número 3 e do verso 4 até o verso de número 6. Essa é a divisão em duas partes. Do verso 1 até o verso de número 3, esse salmo ele fala sobre a recordação passada da restauração de Israel, quando Deus traz de volta o seu povo do cativeiro babilônico. E do verso 4 até o verso de número 6, aqui o salmo ele vai falar do desejo por uma nova restauração, usando a metáfora do semeador, que semeia com lágrimas, mas colherá com alegria. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? Um pouco do contexto histórico desse salmo. A invasão dos babilônios e a queda de Jerusalém e a destruição do templo. O que acontece, irmãos? O povo de Israel, pela desobediência a Deus, por sua idolatria, Deus leva o seu povo para o cativeiro babilônico. E ali o povo de Israel passa cerca de 70 anos como escravos. Mas Deus, ele permite que o rei Ciro liberte o povo para que eles voltem para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, as muralhas, o templo e a cidade. Porque Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele faz 3 investidas contra Jerusalém e arrasa aquela cidade e destrói aquela cidade e leva o povo cativo para a Babilônia. E ali o povo fica escravizado. Mas aí, irmãos, longe das suas casas, longe do lugar
que os judeus amavam, longe do templo, longe de Sião, longe de Jerusalém, a cidade amada pelos judeus, eles passaram cerca de 70 anos. O Salmo 137 é bem interessante porque fala sobre quando eles estavam lá na Babilônia, às margens do rio da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. E eles sofriam com isso. Mas aí, irmãos, no final dos 70 anos, Nabucodonosor já tinha morrido e sobe agora ao trono o rei Ciro. E ele permite que o povo de Deus volte para a Babilônia. Ou melhor, para Jerusalém. E é nesse contexto que esse salmo, ele vai nos trazer essa história. Veja o verso 1, quando ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parecia um sonho. Eles não acreditavam que o cativeiro, que o sofrimento, que a escravidão estava acabando. Eles não acreditaram, parecia um sonho que eles iriam voltar para a terra que eles tanto amavam. Embora estivesse destruída, embora os seus muros estivessem em ruínas, embora o templo estivesse acabado, mas eles tinham a oportunidade agora de voltar para Sião, para Jerusalém, para a maior alegria deles. E eles ficavam com o coração como quem sonha, sem acreditar. Isso, irmãos, é impressionante. E aí, irmãos, o que é que acontece? Eles quando voltam, louvando a Deus, diz aqui, então a nossa boca se encheu de riso. E os nossos lábios, ou melhor, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles reconheceram, por isso estamos alegres. Eles reconheceram a bondade de Deus, que mesmo eles tendo pecado, mesmo eles reconhecendo o erro que cometeram, estavam escravos, porque realmente eles mereciam estar escravos. Mas Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus gracioso, e é um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Porque Deus havia prometido que iria restaurar o seu povo. Apesar de quem eles eram, Deus teria que cumprir a sua palavra, e cumpre a sua palavra, e o povo volta para a sua terra. E grandes coisas o Senhor fez ali. E aí, irmãos, não para só aí. Agora eles tinham uma grande batalha. Agora eles tinham que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Por quê? Porque a cidade precisava ser reconstruída. E Deus usa Esdras e Neemias para que eles pudessem ali, junto com o povo, reconstruir, restaurar aquela cidade. E aí o Salmo diz, no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eles sabiam que a tarefa do povo ser restaurado, da cidade ser restaurado, do templo ser restaurado, não seria fácil. Eles precisavam trabalhar afinco. E aí, irmãos, eles fazem esse pedido a Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. É interessante essas torrentes no Neguebe, irmãos, porque o Neguebe ele ficava na parte sul de Israel. E era, irmãos, de tempos em tempos, que esse rio era cheio. E era necessário que houvesse a chuva abundante para que o Neguebe pudesse ficar cheio, transbordante e dar frutos. E o salmista aqui, ele faz justamente esse pedido: Senhor, restaura-nos,
Faz, Senhor, como as torrentes do Negueb, quando ela vem e enche tudo e faz com que haja um verdor, que haja frutos e que haja vida. E aí eles dizem, eles reconhecem que é com lágrimas, é com dificuldades, é com luta, que eles iriam, irmãos, semear, mas com a plena convicção que iriam ceifar, eles iriam colher, e quando a colheita viesse, eles iriam se alegrar no Senhor. Esse é o contexto desse salmo. Mas o que é que a gente pode aprender desse salmo? O que é que a gente pode ver mais desse salmo? Onde é que a gente pode encontrar a pessoa de Cristo nesse salmo? No verso 1, irmãos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Assim como o Senhor restaurou o povo de Israel para a sua terra, nós entendemos que em Jesus, todos os que vão a Ele são restaurados. Todos aqueles que vão a Jesus são restaurados. Há uma nova vida em Cristo Jesus. Há esperança. A palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo 19: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quem tem um encontro com Jesus, quem tem um encontro com o Salvador, tem a sua vida restaurada. O Senhor nos restaura, assim como o Senhor restaurou o povo de Israel. No verso de número 2, o povo está em festa. Assim, quando temos um encontro com Cristo, quando Cristo nos restaura, quando Cristo Ele trabalha na nossa vida, com certeza há uma grande alegria, porque a alegria é característica de quem teve um encontro e foi restaurado por Cristo. O apóstolo Paulo disse: o Senhor é a minha alegria. Alegrai-vos no Senhor. Então quem tem um encontro com o Senhor, quem é restaurado, ele é alegre. A sua boca se enche de riso e a nossa língua de júbilo. O que é que diz o Salmo de número 40? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, quando o Senhor restaura a nossa vida, nós nos alegramos e Ele coloca nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. É por isso, irmãos, que nós que somos crentes não somos pessoas tristes. É bem certo que temos momentos de tristeza, mas se Cristo está na nossa vida, nós somos pessoas que temos no nosso coração a alegria, independente das circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, se estamos na bonança, se estamos na escassez, tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor é a nossa alegria. Amém, irmãos? No verso de número 3, assim como Deus fez grandes coisas pelo seu povo, e eles reconheceram, nós também, irmãos, precisamos reconhecer que grandes coisas fez o Senhor por Cristo em nossas vidas. Quando Cristo entra nas nossas vidas, tudo muda. Eu amei a mensagem de Mazuki ontem,
Porque quando nós somos regenerados, tudo muda. Nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas maravilhosas acontecem na vida daqueles que tiveram um encontro com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, entendendo isso, em Efésios capítulo 1, verso número 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é abençoado. Grandes coisas acontecem na nossa vida quando Cristo está em nós. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, embora tivesse nascido no Evangelho, irmãos, comecei a experimentar coisas que eu ainda desconhecia. A presença de Deus. Quantas vezes, ajoelhado aqui, irmãos, colocava a boca no pó. Às vezes, irmãos, a presença de Deus era tão grande que a gente se deitava no chão. Irmãos, o chão era banhado com as nossas lágrimas. E nós nos derramávamos na presença do Senhor. Coisas grandiosas Deus nos revela quando Cristo entra na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, estamos pensando que só são coisas materiais que alegram o nosso coração. Mas não, irmãos, existem coisas espirituais que são muito maiores do que coisas materiais. A presença de Deus na nossa vida é a melhor coisa que existe. Eu troco tudo. E nós devemos trocar tudo nesse mundo pela presença de Deus. Parece que nos dias que nós estamos vivendo, nós trocamos Deus por tudo. Mas na verdade, irmãos, nós devemos trocar tudo por Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos amou. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos salvou. Ele nos tirou da condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não mais receberemos a ira de Deus, mas nós recebemos o amor de Deus. Nós, irmãos, não mais sofreremos dano por causa do nosso pecado, porque Cristo já nos perdoou. Nós receberemos na glória um corpo glorificado. Nós receberemos, irmãos, a maior bênção que um mortal pode receber, que é a salvação da nossa vida, que é a vida eterna. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. No verso de número 4, aqui, irmãos, é o pedido para que Deus continue agindo sobre o seu povo, porque a obra, ela não terminou, a obra, ela ainda continuava. Assim também, como em Cristo nós já fomos salvos, amém? Mas a obra terminou, irmãos. A nossa obra terminou. A nossa missão foi concluída? Ainda não. Nós ainda temos muita coisa a fazer em Cristo Jesus. Jesus disse: olhem para os campos, já branquejam para a ceifa. Já branqueja para a ceifa, como nós cantamos aqui. Erguei os vossos olhos, vede os campos. A missão ainda não acabou. A restauração final ainda haverá. Por isso que nós temos muita coisa a fazer. A obra não acabou. É tempo, o mestre está chamando. Já marchar, sim marchar. Servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor. Pedir ao Senhor que nos use como canais de bênção, como missionários que nós somos. Porque todos nós somos missionários. Todos nós
fomos chamados com a missão, e a missão é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas de salvação, é servir ao Senhor com grande alegria e gozo no nosso coração, com júbilo na nossa vida. O verso 5, o povo sabia que reconstruir os muros, reconstruir a cidade e o templo teria muitas dificuldades, muitas lágrimas, mas que no fim haveria grande alegria. Cristo promete aos seus discípulos que haverá choro enquanto nós estivermos semeando. Enquanto nós estivermos, irmãos, na seara, haverá dificuldades. Não é fácil semear. Mas, irmãos, essa semeadura, quando ela começar a brotar, quando começar a dar frutos, será transformado em grande alegria. Quando chegar a ceifa, quando os frutos começarem a brotar. Você já teve a oportunidade de pregar para alguém e essa pessoa se converter? Eu não sei se já, mas quem já teve essa experiência, irmãos, é uma experiência marcante, é uma experiência maravilhosa. Você ter a oportunidade de começar a discipular alguém, levar a palavra do Senhor, devagarzinho, sabe? Mostrando versículos, orando por ela, muitas vezes indo na casa dela, orando com ela, se alimentando com ela, levando a palavra do Senhor, chorando com ela muitas vezes, vendo as suas dificuldades e mostrando para ela que o caminho é Cristo, que a solução para a sua vida é Cristo. E aí chega-se um dia que essa pessoa diz: rapaz, eu quero esse teu Jesus, eu quero servir esse Jesus, porque Ele é a razão, eu entendi o que Ele fez por mim e eu quero a Cristo. E aí como é que fica o coração de quem está semeando? Com grande alegria. Eu me lembro do nosso irmão Diego e do nosso irmão Givanildo, né? Nosso irmão Peu. Quando nós trabalhávamos na Guaraves, lá no Abatedouro, nosso irmão Givanildo, ele se converteu, né? E nós tivemos a oportunidade de conversar bastante, né? Pude, assim, como eu tinha mais um pouco de experiência que ele, eu pude trazer a palavra do Senhor para ele, ensinar algumas coisas e também aprender algumas coisas com ele. E ele começou, irmãos, a evangelizar Diego. Trabalhavam juntos no mesmo setor. E de vez em quando, o Givanildo chegava para mim e dizia: mas pai, Diego é difícil. Diego gosta aí de festa, Diego é farrista, né? Diego muitas vezes zomba, brinca com a palavra. Mas ele ali, irmãos, de vez em quando ele chegava: Sérgio, vai orando aí, Sérgio, eu estou levando a palavra para Diego. E de vez em quando ele chegava: Sérgio, eu acho que Diego está começando a entender. Sérgio, continua orando, continua intercedendo aí, né? E ele continuou, irmãos, pregando para Diego. Muitas vezes nós nos reuníamos num culto lá de oração, que a gente fazia lá no trabalho. E muitas vezes a gente chorou junto, né, pela vida de Diego. Irmãos, e o Senhor começou a trabalhar na vida de Diego. Daqui a pouco Diego já estava indo para os cultos. Diego já começa a entender a palavra, irmãos. E chega um dia que Givanildo chega para mim e diz: Sérgio, Diego quer aceitar Jesus. Eu disse: Diego quer aceitar Jesus, Diego quer entregar a vida dele a Jesus. E nós fizemos um culto. E Diego veio, subiu. E aí Diego ali entregou a sua vida a Jesus. E ali a gente chorou junto. Nos abraçamos juntos, irmãos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. E Diego está aqui servindo ao Senhor. Isso é só um exemplo de como Deus age na vida daqueles que servem a Ele, que pregam a sua palavra. Por isso que eu digo aos irmãos: não desistam de pregar. Eu sei que não é fácil.
Eu sei que não é fácil para os jovens no colégio estar ali pregando. É difícil, mas não desistam. Peçam coragem a Deus, peça sabedoria a Deus. Abra sua boca e fale de Jesus. O Espírito Santo vai lhe usar. Não se preocupe no que você vai falar, porque o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. Você que tem dificuldade no seu trabalho, comece, peça a Deus: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Abre os meus lábios para falar para os meus colegas. Senhor, me ensina, dá-me sabedoria. Senhor, me dá estratégias para que eu possa ganhar almas para Ti. Chore por isso, clame a Deus, chore pelas almas, ame as almas, deseje ardentemente no seu coração ganhar almas para o Senhor. E você vai ver quão grande gozo é quando alguém se entrega e você tem a convicção de que você foi usado por Deus para salvar aquela alma. E aquela pessoa diz: eu sou filho de fulano de tal, na fé, porque ele levou a palavra para mim. E como isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que nós entendemos que é com lágrimas, não é fácil, mas a gente precisa fazer. Muitas vezes é necessário a gente jejuar, a gente orar, a gente se dedicar, irmãos. É tempo disso. Não é tempo da gente brincar de ser crente. É tempo da gente ser discípulos. É tempo da gente ser missionários. É tempo da gente levar a palavra do Senhor para que almas se convertam, para que almas saiam da condenação e venham para Cristo e sejam salvos. Essa é a nossa missão. Como às vezes eu já disse aqui, se Deus tivesse nos salvado somente para ir para o céu, quando Ele nos convertesse, Ele nos arrebataria para o céu. Mas Deus, Ele nos salvou e Ele tem uma missão para cada um de nós. A missão de Deus é a nossa missão. A missão de Deus, que começou lá no jardim do Éden, ou melhor, que começou lá com Adão e Eva. Quando Ele promete que da semente da mulher enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. O nosso primeiro missionário foi Deus. Pregou para Adão e Eva e eles se converteram. Assim, a missão de Deus ela continua para nós, porque nós somos missionários e precisamos levar a palavra de Deus. Amém? Para a gente terminar, 3 aplicações aqui para nós. Primeiro, de acordo com esse texto, Deus é um Deus de restauração. Repita comigo: Deus é um Deus de restauração. Ele restaura, irmãos, primeiro que tudo, nosso relacionamento com Deus, que foi perdido em Adão. Mas em Cristo Jesus há novamente reconciliação, restauração. Estávamos perdidos, mas em Cristo a nossa paz com Deus é restaurada. Há restauração também, irmãos, na igreja. Deus restaura o seu povo. Há também, irmãos, a restauração no casamento. Quando Deus muitas vezes converte uma pessoa, por exemplo, quando Deus converte o marido, daqui a pouco, irmãos, Deus converte a esposa. E às vezes, aquele casal que vivia em brigas, Deus restaura o casamento. Deus restaura também, irmãos, a família. Famílias desestruturadas, quando elas se convertem, Deus ele é poderoso para restaurar a nossa família. Então Deus é um Deus de restauração. Segunda aplicação para nós nesse texto, é que as lembranças do passado podem também nos dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aquilo que Deus fez no passado faz com que a gente possa louvá-lo. Glorificamos a Deus quando entendemos o que Ele fez por cada um de nós. E nossa fé é firmada naquilo que Deus fez.
Quando nós vemos a história do povo de Israel, irmãos, nós glorificamos a Deus. Quem não glorifica a Deus quando entende, quando Deus liberta o seu povo lá do Egito, daquela escravidão, e leva o povo para o deserto, passa 40 anos ali no deserto cuidando do seu povo, mandando maná, mandando as cordonizes, fazendo com que as vestes do seu povo não envelhecessem, nem os calçados, agindo de forma grandiosa e soberana. E no momento certo, conduz ali o seu povo para a terra prometida. Nós glorificamos a Deus. A história do povo de Israel nos faz isso. Quando as promessas de Deus, elas são cumpridas através do seu povo. E por último, primeiro o choro, depois a alegria. Amém? Semeia-se com lágrimas, colhe-se com alegria. Há uma importância grande na perseverança e esperança. Haverá tempos em nossas vidas que plantaremos com lágrimas, dor, lutas, dificuldades e sofrimentos. Mas a colheita será com alegria, de grande júbilo, com festa ao nosso Deus. Amém? Essa festa que nós estamos fazendo aqui é com grande alegria, porque durante a nossa história dos 28 anos, passamos por lutas, choro, dificuldades, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós hoje prestamos a Deus esse culto e ações de graças com alegria, pelo que o Senhor é e pelo que Ele tem feito na vida dessa igreja. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Mas antes de passar a palavra para o dirigente, eu queria também aqui agradecer algo que aconteceu. A minha esposa me chamou ali fora, né? E hoje sai o resultado do concurso lá de pilões, né? E eu não estava nem com pretensão de fazer assim. Eu digo, eu vou fazer, né? Senhor, eu vou fazer, que seja feita a tua vontade. E o resultado saiu hoje, né? O resultado saiu hoje, eu nem sabia. Eu pensava que eu não ia passar, confesso para os irmãos, né? E o resultado saiu e eu passei, né? Em terceiro lugar, passei para um concurso lá e não sei se eu irei, né? Que é lá em Pilões, mas eu louvo a Deus por ter passado, né? Eu não esperava, mas eu louvo a Deus por isso, né? Que os irmãos orem por mim, me orientem, Deus esteja me orientando, né? Para que eu possa, se for da vontade dele, ir, né? Se não, eu fico por aqui. Amém? Deus abençoe. Santo, Santo.